O Atés diz que tá bom, que isso já basta, dá outro murro e ele, o Kenan, começa a ficar todo agoniado ao perceber e sentir na realidade que o Atés vai até a ele e pede ao Smile, chamando ele de oficial, que por favor, que o Atés vai vir até onde ele tá ali e que por favor, que ele lhe proteja. O Smile fica calado e ele continua dizendo que por favor, que ele lhe proteja, porque ele vai chegar ali daqui a pouco e vai lhe machucar. Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Auliá está ali em uma grande discussão, tanto o Mehmet, também ali o Kenan e ela, só que logo depois que o Mehmet vai embora, ela fica dizendo um monte de coisa com ele, que até agradece por ele estar ajudando eles, ajudando na realidade em nada, e agradece por nada, mas ao mesmo tempo que ele sai, é quando a Meriem vem chegando ali, até com um alimento ali na mão, fica olhando para ela, e ela, a Auliá, revoltada, pergunta o que é que essa mulher está fazendo ali. Ela olha para Auliá com a cara debochada, também olha para o Kenan e até o Kenan fica sem entender o que é que ela está fazendo nesse momento ali. Então é aí que ela olha para Auliá e diz a ela que está ali para dar felicidades a ela. A Auliá fica mais perdida do que segue em tiroteio e pergunta a ela felicidades, o porquê que ela está ali desejando felicidades, do que é que ela está falando. A Meriem responde a ela que só está ali perturbando ela, mas é que na realidade é só para lhe dar boas notícias. A Auliá diz a ela que está certa e com uma forma de deboche diz a ela que está ali justamente ali muito curiosa para saber que boas notícias ela está lhe dando ali, porque ela está ali incomodando, mas quer saber, porque está muito curiosa que notícias são essas, que boas notícias são essas que ela quer lhe trazer. A Meriem diz a ela que acredita que muito em breve elas serão ali parentes. A Auliá arregala logo os olhos dela, sem entender o que é que ela está querendo ali decifrar para ela. Até o Kenan olha também, porque ele não está sabendo ainda do que fato que aconteceu. E também a Mug olha tanto para ela quanto para a Auliá e fica sem entender o que essa mulher está querendo dizer. A Auliá, então revoltada, pergunta o que foi que ela disse e do que ela está falando e manda ela responder a pergunta dela agora mesmo. Então é aí que ela revela para Auliá que ainda hoje viu ela, a Senri e também o irmão dela se beijando no jardim. O Kenan, ele fica confuso, doido para escutar toda aquela conversa. A Auliá fica mordendo os beiços ali e ela continua dizendo para Auliá que foi muito romântico e fica fazendo até uma muganga ali, decifrando, tentando mostrar para Auliá o quão foi lindo o beijo do Mehmet e a Senri. A Auliá diz que não, que jamais isso vai acontecer, e a Meriem diz que ela nem imagina o quão ela fica feliz, porque sabe muito bem que deseja um bom esposo ali para sua sobrinha. Em seguida, ela diz a Auliá que está ali sem saber o que fazer, que acredita que elas vão ser sim família muito em breve, querida ruiva. A Auliá pega a serra de pão, fica olhando para ela, dizendo que não, que isso nunca vai acontecer, que nós não podemos e que ela não pode nem suportar que um dia elas serão. O Kenan fica até sem saber o que fazer e diz a ela que ela se tranquilize, que ela fica calma, por favor. A Mug também acena para ela, dizendo a ela que por favor que se tranquilize. A Auliá, por sua vez, então ela solta e fica ali sem saber o que fazer. O Kenan acena para Meriem para que ela dê voada dali, então é justamente isso que ela faz. Auliá, então, ela toma a decisão de gritar ali, chamando pela Beiza, e a Beiza, assim que ela chega, a Auliá pergunta a ela se ela se recorda daqueles comprimidos dela que ela tem, e a Beiza diz que sim, e a Auliá pede a ela que por favor que vá buscar para ela. Quando a Beiza vai saindo, a Auliá chama ela de volta e diz a ela que não, que será melhor que ela vá com ela, e pede a Beiza que por favor que lhe leve até o local. Então é justamente isso que a Beiza faz, leva ela, e quando o Kenan fica sozinho lá com a Mug, ele começa a falar bem direitinho lá com a Mug, perguntando a ela se ela seria gentil o suficiente para dar de comida para ele, e a Mug diz a ele que não pode fazer isso, porque inclusive ela vai ter que ir lá com sua mãe, e simplesmente sai e deixa lá o Kenan sem saber, com o braço de alicate, como vai comer ali sozinho. A Adilé chega nesse exato momento, vai logo dizendo ao Kenan que o senhor Atés está ali e precisa falar com ele, e o Kenan diz que pode deixar ele entrar, mas o Atés já está bem ali para conversar cara a cara com ele. Logo depois que o Atés chegou para ter uma conversa muito séria lá com o Kenan,
Foi aí que o Kenan tira sempre onda de doido e diz ao Atés que ele se sente para que eles possam comer ali juntos, e o Atés, revoltado contra ele, diz que ele acredita que ele deve ser muito inteligente, né? E o Kenan, por sua vez, ele fica toda hora ali tentando disfarçar e tenta até explicar para o Atés, que imediatamente diz a ele que cale sua boca agora mesmo. O Kenan, então, por sua vez, ele fica em silêncio, com muito medo, e o Atés, por sua vez, vai se aproximando dele, dizendo a ele que ele escute muito bem, porque isso ainda não terminou e ele não vai cansar até encontrar quem fez tudo aquilo contra o seu filho. O Atés continua dizendo a ele que, só para que ele sabe muito bem que ele está envolvido com tudo isso, porque ele sente que ele tem envolvimento fortemente dentro de tudo que aconteceu contra o filho dele. O Kenan, ele fica ali muito assustado, ele não sabe nem o que ele faz, mas o Atés continua dizendo que ele sabe muito bem, ele sente tudo que foi ele quem fez, quem ele mandou fazer foi ele mesmo, mas fala para ele que ele não sabe como provar isso ainda, mas pode garantir para ele que vai provar que ele é o culpado de tudo o que aconteceu. O Atés diz que vai mostrar, que vai provar que foi ele, pega no ombro do Kenan, aperta e diz que vai fazer ele pagar por tudo. O Atés continua dizendo para ele que vai fazer ele pagar por tudo que fez contra o filho dele e que pode garantir que ele vai sentir na sua própria pele, porque ele só vai fazer com as suas próprias mãos. Ele vai garantir que ele passe todos os dias até chegar o grande momento com medo ali de morrer. E pergunta se ele entendeu. O Atés em seguida solta ele, vai para frente do Kenan, que baixa logo a sua vista, e o Atés começa a dizer para ele, chamando pelo seu nome, que ele tirou tudo ali que mais importava na vida dele. Ele tirou o seu filho, que era aquilo que era mais importante em sua vida. Kenan olha para ele e o Atés fala que pode garantir para ele que com o tempo ele vai pagar por tudo o que ele fez, ele pode assegurar e garantir isso para ele. Logo depois o Kenan fica em silêncio como desde o início, o Atés também, só que logo depois o Atés pega na mão dele, começa a dar uns tapinhas na mão dele e continua dizendo para ele que ele pode acreditar que ele vai fazer ele pagar, dá uns tapinhas novamente na mão dele e diz que muito em breve ele pode esperar que ele vai voltar e muito em breve eles vão se ver novamente. Em seguida o Atés vai embora e deixa o Kenan sem saber o que fazer. Já o Cemal, por sua vez, logo depois de ele ter decidido ir embora, pegou sua mãe, ele começa a olhar lá para o lado da casa da Senep, dizendo que um dia, com certeza, ela vai ali suplicar e vai rogar para que ele volte a ser o esposo dela. De volta lá com o Kenan, nesse momento ele está dormindo e alguém vem chegando ali, dando os passos ali bem lento, e você só escuta as pisadas ao mesmo tempo que quando chega frente a frente ao Kenan, que ainda está dormindo, puxa uma arma, aponta para ele e fica ali um tempão até que o Kenan, por sua vez, abre o olho, olha meio disfarçadamente, mas quando olha, vê aquele homem parado, olhando para ele, ele apontando a arma, ele fica até sem saber o que fazer, e depois a imagem mostra que quem está ali para se vingar é o Atés, e o Kenan já começa logo a ficar adrenalizado, muito agoniado, sem saber o que fazer, mas em seguida, todo entalado ali, parece que engoliu uma alavanca, mas ele consegue perguntar ao Atés o que é que está acontecendo, o que ele pensa em fazer. O Atés responde a ele que ele pode enganar quem ele quiser, mas a ele, o Atés, ele jamais irá enganar. O Kenan, ele sempre fica tirando onda de doido e pergunta ao Atés o que foi que está acontecendo, o que é que ele está querendo dizer, e o Atés diz que o Duru, que ele foi embora justamente por culpa dele, do Kenan. O Kenan pede a ele que, por favor, que ele não fique dizendo essas coisas e baixe logo essa arma ali, porque tudo que ele está dizendo ali é bobagens, porque nada disso de fato aconteceu. O Atés grita com ele dizendo que sim, que foi ele quem fez tudo isso contra o seu filho e que agora ele vai pagar por tudo isso. O Kenan, ele tá quase chorando ali, dizendo ao Atés que ele não faça isso, do que é que ele está falando e do filho dele. Ele já disse uma vez e vai repetir novamente que ele não fez isso, e pergunta novamente ao Atés do que é que ele está falando. Atés fica calado e ele continua dizendo que ele já disse para ele e vai repetir
fingir que foi o Yuppie que fez tudo isso. O Atés diz a ele que ele pode falar o que ele quiser, mas agora ele não tem mais ninguém a quem culpar e que ele é sim ali culpado. E o Kenan, sem saber o que fazer, ele começa a gritar chamando pela Auliá e também pelo Mehmet. O Atés diz a ele que ele deixe de ser besta e pare de gritar ali, porque agora ninguém vai mais poder salvá-lo. Ele continua em silêncio sem saber o que fazer, mas muito desesperado, e o Atés diz que agora mesmo ele vai fazer ele pagar por tudo que ele tem feito, não só contra ele, mas contra todos. O negócio do Kenan agora é gritar desesperado ali, pedindo ajuda e que vem alguém ali para ajudar ele. O Atés fica calado, apenas apontando para ele, e o Kenan diz a ele que isso já basta, que isso já é o suficiente, e que ele olhe como ele está, o estado que ele está ali, e se isso já não é o suficiente para ele. Atés fica calado e ele começa a questionar o Atés se por acaso ele vai fazer isso mesmo, se ele vai disparar ali justamente em um homem que está incapacitado, se ele realmente vai fazer isso. O Atés, por sua vez, aos poucos vai baixando e ele começa a tentar entrar na cabeça do Atés, que a gente sabe que não vai funcionar, mas ele continua dizendo ao Atés que com certeza ele não vai fazer isso, porque ele não é esse tipo de homem em fazer isso em homem que não está capacitado ali a se defender, e ele continua dizendo isso para o Atés, que por sua vez ele fica em silêncio. O Kenan, ele começa então a chorar e começa também a agradecer o Atés logo depois que ele baixa completamente e diz que sabia muito bem que ele, o Atés, era um homem amável e que jamais ele faria isso. O Atés, ele fica ali engolindo seco, procurando forças para poder fazer o que ele está destinado ali a fazer, e ele, o Kenan, continua dizendo a ele que sabia que ele não ia fazer isso, jamais ia fazer isso com um homem ali incapacitado. Só que aí que o Atés então bate a doideira nele, ele fica revoltado, então aponta para o Kenan e dá-lhe um supapo pela primeira vez. O Kenan até olha para ali e vê que realmente está saindo sangue. Quando olha para o Atés, ele até quer questionar, mas o Atés vai lá e dá-lhe outro supapo, e o Kenan continua questionando ele por que ele fez isso e se por acaso ele vai continuar com tudo isso. O Atés, sem mais nem o que perder ali, ele dispara várias vezes contra o Kenan, que por sua vez, no último pipoco, ele acaba ali de fato, como foi naquela cena lá da Efsun, quando ela estava dentro do avião, que ela viu toda aquela cena lá do Ada, mas quando ela achava que de fato tudo aquilo era verídico, quando ela olhou, na realidade era apenas um sonho. Da mesma forma foi agora com o Kenan, porque é quando ele acorda, fica ali se olhando e percebe, agradecendo a Allah, que toda essa cena que passou agora na cabeça dele foi apenas um sonho. Só que o negócio é que o Kenan vai agora querer julgar o Atés pelo sonho que ele teve e diz que o Atés fez tudo aquilo contra ele, mas fez isso sem nenhuma piedade. Ao mesmo tempo que o telefone dele toca, ele pega, vê que é o Cemal e pergunta o que ele quer. O Cemal então diz a ele para que ele desculpe por ele estar incomodando ele, ligando para ele a essa hora, mas é porque tanto ele quanto a mamãe dele não sabe onde ficar e queria um lugar para que eles pudessem dormir. O Kenan então diz para ele que ele vá lá em um dos seus hotéis e pode chegar lá, dar o nome dele e pegar qualquer quarto que ele quiser. O Cemal, ele fica muito feliz, agradece ao Kenan e o Kenan pede a ele que por favor salde a mãe dele por ele, tá bom? O Cemal agradece a ele e diz que fará isso agora mesmo. Vamos lá para Sultan, que agora está se lamentando e muito triste logo depois de tudo que aconteceu com ela, e ela começa a se lembrar de tudo que a Senvri disse para ela, para que ela deixasse a Sinep em paz e que ela não merecia ser a mãe dela. Então a Sultan, ela fica o tempo todo se lamentando, dizendo que não, que jamais ela vai fazer isso, que não vai dar a filha dela para ninguém. Só que quando ela pensa que os problemas já acabou não, porque quem chega ali no bairro novamente é a Ganymede, que vem virado na peste ali diretamente para ela, para que elas duas possam conversar, e a Ganymede já chega lá gritando com ela, mandando ela prestar atenção em tudo que ela vai dizer. Sultan fica olhando para ela e a Ganymede grita com ela, dizendo para que ela diga agora mesmo onde está a filha dela, onde ela está. A Sultan diz a ela que não, que ela está totalmente errada, porque a Sinep é a filha dela da Sultan. A Ganymede diz a ela que não, que ela está totalmente errada, porque a Sinep já não é mais a filha dela e que inclusive ela já descobriu tudo, ela já sabe de tudo que ela fez. A Sultan, ela olha revoltada para Senvri também lá para Musafé, porque elas disseram que ia contar tudo para ela e de fato contaram, mas ela
ela. A Ganymede continua dizendo que ela vai diretamente na polícia para entregar tanto o Arda, também o Salim e a Efsun, para que eles joguem eles dentro de uma cadeia, mas ela vai ficar ali para sofrer. Sultan, ela fica calada, olhando revoltada para Ganymede, e a Ganymede continua questionando ela se ela entendeu tudo que ela está falando. A Sultan logo questiona ela quais os danos ela acha que ela pode fazer lá contra a Sinep, qual mal ela pode fazer para ela, porque ela é tudo para ela. A Ganymede diz a ela que não quer nem saber, mas que ela vai deixar a sua Sinep em paz, e pergunta se ela entendeu, e diz novamente que ela vai ter que deixar a Sinep em paz. A Sultan, ela fica sem saber o que fazer, e a Ganymede continua dizendo para ela que ela disse uma vez que ia lá na polícia, e continua falando que vai novamente, e começa a falar bem alto ali que vai dizer para todo mundo que ela é uma bandida e não sei o que mais lá, e começa a gritaria da bexiga taboca ali. E então a Sultan, ela se levanta, tenta fechar a boca da Ganymede, dizendo a ela que ela se cale agora mesmo, só que a Musafé, ela se aproxima da Sultan, afasta ela da Ganymede e diz a ela que ela não toque nela de jeito nenhum. A Senvri diz a ela a mesma coisa, que ela não chegue nem perto da Ganymede e não toque nela de jeito nenhum, e pergunta se ela entendeu. A Sultan, ela se revolta, grita com todas elas, olha com os olhos arregalados pro lado da Ganymede e diz para que elas escutem bem direitinho que ela não vai deixar a filha dela jamais. A Ganymede diz a ela que ela não fique tão revoltada assim, porque ela não vai ajudar ela em nada, que de nenhuma forma ela vai abandonar a filha dela, a Sinep, e que já disse e vai dizer de novo que vai levar todos eles para a polícia, e que nada, nem ninguém, nem ela vai fazer ela mudar de opinião. Ela continua dizendo que vai dizer a todo mundo que tanto ela quanto o Arda, o Salim e também a Efsun são os bandidos, e que ela não vai cansar até destruir todos. A Sultan, ela fica sem saída, porque todas as vezes que coloca o nome da Efsun, ela começa de fato a ficar ali sem saber o que fazer. Então ela diz a Ganymede que está bem, que ela concorda com ela, porque sabe muito bem que ela não é mais tão importante. Ganymede fica calada, e a Sultan diz a ela que ela não suporta de jeito nenhum que mexa com a Efsun, porque ela não merece nada disso. Ganymede continua em silêncio, a Senvri também, e a Musafé, e ela continua dizendo que por favor vai só lhe pedir uma coisa, que por favor ela não diga de forma nenhuma tudo isso a Sinep. Ganymede fica calada, e a Sultan continua dizendo que por favor que ela não diga nada a Sinep, porque não quer que ela fique sabendo de coisas más. Ganymede diz a ela que então o que ela vai fazer é que a Sinep fique distante dela, que ela faça alguma coisa para que a Sinep fique distante e não se aproxime dela para nada. Sultan diz que sim, que tudo bem. A Ganymede diz a ela que então ela vai fazer do jeito que ela está dizendo, porque senão ela vai dizer a todo mundo, vai dizer também a Sinep toda a verdade, que ela não vai perdoar ela até o dia em que ela vai embora para a cidade de Pé Junto. Sultan fica calada, e ela continua dizendo que ou ela fica no canto dela, ou ela vai pagar por tudo que ela fez contra ela. Só que ao mesmo tempo ali que elas estão conversando, é nesse momento que a Sinep chega com saudades da Ganymede, então vai logo até ela, lhe abraça, e a Ganymede diz a ela que estava com muita saudade dela, e fica ali lhe abraçando, e as duas ficam com o maior carinho um com a outra, e a Sultan por sua vez fica ali perdida sem saber o que fazer. A Sinep pergunta quando e que horas ela chegou, e a Ganymede diz a ela que chegou agora mesmo, e que ela não suportou ficar distante dela, então veio logo para lhe ver. Só que o negócio é que a Sinep olha para Sultan, percebe que tem alguma coisa de estranho, vai se aproximando dela, depois olha para Ganymede, para todas elas ali, olha novamente para Sultan, chama ela de mamãe e pergunta a ela o que está acontecendo, se está tudo bem e se ela está com raiva de alguma coisa. Sultan não responde nada, e elas ficam as três ali na expectativa para ver como que a Sultan vai agir. E a Sultan apenas balança a cabeça, dizendo que não, que está tudo bem. A Sinep tenta até tocar na Sultan, chamando ela de mamãe, só que a Sultan rejeita ela e diz que ela não toque nela de jeito nenhum, e a Sinep ela fica sem entender e pergunta justamente isso, que não está entendendo o que é que está acontecendo. A Sultan diz a ela que falou que ela não quer que ela lhe toque de forma nenhuma. A Sinep fica olhando para ela, e a Sultan diz a ela que ela vai embora agora da sua casa agora mesmo. Então a Ganymede ela começa até a comemorar, dá até um alívio nela ali, ela fica feliz ao ver essa cena. Sinep continua ali sem entender porque a Sultan está dizendo isso, e a Sultan continua gritando com a Sinep, que já disse uma vez e vai repetir novamente que ela já não lhe quer mais e que ela vai embora da casa dela. Logo depois que a Auliá, virada na peste ali, tentando levar a Fuliá de todo jeito até o irmão dela, e ao chegar perto de uma das empregadas pergunta logo imediatamente
exatamente onde que está o irmão dela, e ela fala que está lá na sala. A Auliá tenta até ir e ela fala que nesse momento ele não pode atender, mas ela diz que não quer nem saber e vai entrar agora mesmo. Enquanto isso, o Mehmet está conversando com a boneca de milho e ele pergunta a ela como que está o filho dela. Ela fica calada e ele diz que conseguiu uma consulta com o Dodô para o dia de hoje, e ela diz a ele que na realidade não sabe nem como agradecer tudo que ele está fazendo por ela e deseja que ele seja muito feliz. Mehmet, ele fica calado e ela continua dizendo que agradece muito por tudo que ele está fazendo e que ela não sabe nem como vai poder pagar a ele por tudo isso. Mehmet então se levanta, vai até a ela, percebe que ela está chorando, limpa as lágrimas dela e diz que tudo o que ele quer é apenas ver ela sorrindo. Ela fica até sem jeito, o Mehmet continua fazendo carinho nela, só que quem chega nesse exato momento é a Auliá, revoltada e dizendo a Auliá que ela veja só que é como ela pensava, porque o irmão dela está ali com sua jovem amante. Ele fica calado, a Senri também, e a Auliá diz para que ela veja ali o seu esposo. O Mehmet chama pelo nome da Auliá com um tom como quisesse dizer a ela que ela se aquiete, fique logo ali calada, mas ela não quer nem saber, já vai dizendo um monte de coisa com ele, que veio ali para visitar ele com a sua verdadeira esposa. Ele fica calado, começa até a se envergonhar com tudo que a Auliá está fazendo, e ela continua dizendo um monte de coisa para ele, dizendo que ele veja que a esposa verdadeira dele está ali, a quem ele tanto desconfiava dela, e depois olha para a Senri e diz para que a Senri olhe para ela que essa aqui é a Auliá Atahan, ela é a esposa oficial do Mehmet, e como ela mesma pode ver, ele continua ainda casado. A Senri, ela fica sem saber o que fazer e diz que acredita que ela deve sair e ir embora, e a Auliá diz ela que sim, que acredita que ela tem que sair e ir embora mesmo, e alerta ela que quando for depois a gente vai conversar sobre isso. A Senri, ela começa a chorar, ela sai indo embora, e o Mehmet vai se aproximando da Auliá e pergunta a ela, lhe questionando o que é que ela está fazendo. Auliá, por sua vez, ela fica calada, não responde nada, e a Auliá olha para ele e diz que sobre isso ela não tem nada para dizer, porque sabe muito bem que todos nós somos humanos. A Auliá fica olhando um pouco ali também, querendo ou não envergonhar do papelão que ela fez. O Mehmet fica calado e ela, a Auliá, continua dizendo que muitas das vezes por nós seres humanos não podemos nos controlar das vezes de coisas, de decisões que a gente toma. Ela vai se aproximando ainda mais do Mehmet e diz que ele duvidou tanto dela, mas ele não estava querendo tanto a Razete. Ele fica calado e ela começa a questionar ainda mais se então não foi a Razete que terminou ali com o casamento deles dois. Ele fica calado, não consegue responder nada para ela, e ela continua questionando ele se isso de fato está valendo a pena para ele, e pergunta quantos dias fazem que eles lá conseguiram sepultar a Razete. Ele já está ali novamente em ação, né? Mehmet fica calado, a Auliá do mesmo jeito, e a Auliá diz ao Mehmet que ele continua sendo a mesma pessoa. Depois ela olha para a Auliá e pergunta a ela o que foi que ela ganhou, porque foi ela mesma quem pegou ela pelos braços, trouxe ela até ali, e questiona o que foi que ela ganhou com isso, trazendo ela até ali, lhe humilhando. Eles ficam calados, não respondem nada, e a Auliá diz que na verdade tudo que ela na realidade quer é voltar a nunca mais ver eles dois ali, jamais. Sem mais o que falar, ela simplesmente vai embora e deixando eles dois ali sem palavras. Só que o Mehmet, ele começa a se revoltar ainda mais com a Auliá e diz a ela que ela também cuide de ir embora agora mesmo. Ela olha para ele meio debochada, mas também querendo ou não, revoltada, diz para ele que dessa vez ela não é a culpada e que dessa vez ele quem é o culpado de tudo isso. O Mehmet continua dizendo a ela que ela vai embora agora mesmo. Ela questiona ele ainda mais, perguntando que classe de pessoa ele se tornou, que classe de pessoa ele é agora, e pede para que ele olhe no espelho e veja ele mesmo ali no que ele se transformou. Ele fica calado e ela continua ali dizendo um monte de coisa com ele, lhe esculhambando, e pergunta a ele onde estão os princípios dele, onde que está aquele grande Mehmet em mim. Ela não se cala, continua dizendo a ele, perguntando sobre essa garota, e pergunta mesmo a ele se tudo isso está valendo a pena. Mehmet fica travado sem saber o que responder para Auliá, que logo depois, olhando para ele revoltada, se cala, não fala mais nada e acaba também indo embora. Já com a Zeynep, nesse momento, ela chega lá na Ganymede, chama ela, fala com ela na realidade, dá bom dia, ela repete para ela também um bom dia, pede para que a Zeynep ela se sente. Ao se sentar, ela diz que hoje a gente vai ter um grande dia de filho e de mãe ali,
pergunta o que é que ela acha. Ela fica calada e ela continua, a Ganymede dizendo para ela que elas vão ter um grande dia ali de café da manhã, almoço, janta, vão ter um lindo dia de mãe e filha. E ela, a Zeynep, diz para ela que não, mamãe, eu não estou com nenhum pingo ali de fome. A Ganymede senta perto dela e diz que ela não fale isso, que não é possível e que ela sabe muito bem que elas duas passaram por muitas coisas ali, ela sabe muito bem o sofrimento que elas duas passaram, né? Zeynep fica calada e ela continua dizendo para Zeynep que sabe muito bem que tudo isso foi muito difícil, mas que tudo isso já terminou. Ganymede continua dizendo para ela que graças a Allah agora elas estão juntas ali e que ela não pode ficar triste pelo simples fato que a Sultan correu com ela de casa. Vocês lembram, né, que na realidade isso aí foi um trato, na realidade que a Ganymede ela praticamente forçou a Sultan a esculhambar ali com ela, com a Zeynep. Então logo depois da Sultan ter feito isso, agora na minha opinião a Ganymede está se aproveitando de tudo isso para tentar reconquistar a Zeynep. Ela continua dizendo que ela não fique triste porque a Sultan expulsou ela de casa e que ela tem que entender que tudo que ela fez na realidade para ela foi um grande favor. A Zeynep diz para ela que não é bem isso, porque ela está muito triste, está muito ali amargurada e que essa culpa é toda dela, da Zeynep. Ganymede fica sem saber o que responder e a Zeynep continua dizendo que ela mesma, a Zeynep, disse um monte de coisa com ela, com a Sultan, e fez ela ficar triste da forma que ela está. A Ganymede, por sua vez, ela fica ali em silêncio, sem saber o que responder, mas com certeza ela vai fazer o que for possível para jogar a Zeynep contra a Sultan. Enquanto isso, a Zeynep diz para ela que tudo que a Sultan queria dela era ver ela bem, mas ela fez por onde ela não fazer isso. Então é justamente a Ganymede fala para ela agora que ela tem que tirar isso da cabeça, porque a Sultan é uma mulher muito mal e só tem maldades ali no coração dela, como ia querer ver ela bem. Zeynep fica calada e a Ganymede continua dizendo que ela tira isso da cabeça porque ela, a Sultan, não queria nenhum tipo de bem para ela. A Zeynep diz para ela que por favor que ela não diga isso e que ela tem que ter consciência que ela, a Zeynep, disse muitas coisas má, a Sultan muitas coisas mal mesmo. A Ganymede tá um cabelinho ali para falar tudo a verdade ali do que de fato a Sultan fez, como ela já tinha prometido, e você sabe até aí que eu expliquei já no vídeo anterior, mas ela por enquanto ela fica calada olhando para Zeynep, que continua dizendo para ela que a Sultan só fez isso porque ela enfadou muito ela, deixou ela muito triste ali, muito amargurada com tudo que ela falou. Por causa desse motivo foi aí que ela expulsou ela de casa. A Zeynep, a cada palavra que ela mesma vai dizendo ali, ela continua se sentindo muito amargurada e a Ganymede doida para abrir a boca e dizer alguma coisa, mas por enquanto ela fica calada e a Zeynep até se levanta ali meio amargurada, muito triste, dizendo que toda essa culpa que aconteceu foi dela. A Ganymede se levanta, pergunta do que é que ela está falando e se ela acha mesmo que a Sultan queria ver o bem-estar dela. Zeynep fica calada e a Ganymede continua dizendo que ela nem imagina, ela não sabe o quanto que essa mulher é terrível. Zeynep continua em silêncio, a Ganymede doida para falar toda a verdade fica dizendo a ela que se por acaso ela conseguisse apenas descobrir quem de fato é essa mulher, ela ia ver de fato quem é a Sultan, apenas se ela descobrisse algumas coisas. Logo depois que a Efsun, agora no momento que ela chega, ela decide então ligar para a Sultan e ao ligar para a Sultan, quando ela atende, a Sultan está muito triste, mas a Efsun continua ali feito um raio de pilha, falando sem parar, dizendo que já chegou em Milão, está conseguindo ali conhecer todas as tendências da moda, e a Sultan friamente diz a ela que tudo bem. Efsun já começa a ficar meio desconfiada e a Sultan diz que se alegra muito por ela. A Efsun, muito confusa, diz para que ela lhe responda algo, porque ela está começando a ler, é como se fosse perder a sua voz. A Efsun fica muito confusa e continua insistindo, perguntando a ela se está tudo bem, o que foi que aconteceu, e a Sultan responde a ela que não precisa se preocupar, que está tudo bem, e pergunta o porquê que ela fica dizendo isso. A Efsun continua dizendo que não pode acreditar no que ela está dizendo, porque a voz dela está muito estranha, está parecendo ali que alguma coisa de ruim aconteceu, e pede que por favor que ela diga a verdade e o que é que está acontecendo. A Sultan continua dizendo a ela que por Alá não aconteceu nada, que ela está muito bem, e pede que por favor que ela solucione e procure resolver os problemas dela, porque ela, a Sultan, está muito bem e ela pode confiar nela. A Efsun diz que então nesse caso ela pode ligar para ela depois e pergunta se está tudo bem. A Sultan diz a ela que sim, que tudo bem, que manda beijos para ela, e a Efsun diz então tá bom, depois eu te ligo, e desliga o telefone
estranho, mas fica meio desconfiada. Enquanto isso, com a Sultan, ela começa a se lembrar de tudo o que a Seyfried disse para ela, que ela não merecia ser a mãe da Cinep, que a mão dela estava toda melada de sangue, que ela era uma maldita delinquente, e continua ali se lembrando de todas as palavras que saiu da boca da Seyfried e fica ali muito mal. Ela começa a se lembrar ainda mais logo depois que a Seyfried começa a dizer que a Efsun é uma mulher muito mal, que enganou o Arda e ainda fez gravar ali um vídeo, e aquele maldito do Salim ainda se embriagou e acabou confessando tudo para ela. Só que o negócio é que a Sultan, ela não vai deixar barato isso aí não, e com certeza nesse momento ela vai atrás do Salim. O Salim, por sua vez, está tentando trabalhar de todas as formas sem conseguir, e depois fica chamando pelo nome da Seyfried, dizendo que, por favor, espera muito que ela não conte a ninguém tudo o que eles conversaram, porque se ela falar, com certeza todos eles estarão arruinados. Só que quando ele olha um pouco de lado, ele vê que a Sultan vem chegando com cara de poucos amigos ali, doida pra voar no pescoço dele, e ele começa a ficar tapeando ali, chamando ela de Sultan, perguntando se tá tudo bem. Diz para que ela seja muito bem-vinda, olha para ela toda melada ali e pergunta o que foi que aconteceu com ela. Ela fica calada de início, não fala nada, ele fica com medo da gota serena ali, e depois de um tempinho ela diz que daqui a pouco a gente vai descobrir o que de fato aconteceu. Depois ela percebe que tem um carro ali de lado, vai se aproximando, dá até uma tapa no carro e olha para o Salim dizendo que automóvel muito bonito, né? O Salim, como eu disse a vocês, com muito medo ali, ele diz que esse carro é de um cliente que já terminou ali tudo que tem para fazer nele e que vai entregar ainda hoje. Ela depois olha para o Salim, diz que ele é um dos mais idiotas de todos os homens. Ele fica calado e ela continua dizendo coisas com ele e ainda diz que ele é um tremendo de um imbecil. Ele agora já começa a perceber que a Sultan, ela está sabendo de alguma coisa, mas ele fica ali calado e ela começa a questionar ele agora o porquê, que ela queria saber bem direitinho como é que ele foi capaz de confessar, dizer tudo o que aconteceu lá a Seyfried, e diz que ele traiu todos eles e que ele é um tremendo de um covarde. A Sultan, ela continua dizendo que ele lhe escute muito bem, porque ele sabe muito bem o que ela é capaz de fazer com ele. Ela dá uma olhadinha para ele, depois olha ali embaixo, vê uma barra de ferro, pega e ele começa a querer as cagar ali, mas ela continua olhando para ele, dizendo um monte de coisa, falando para que ele diga agora mesmo se ela não avisou para ele o que ela era capaz de fazer com ele, segurando aquela barra de ferro, enquanto ele olha para ela e diz a ela o que é que ela vai fazer, o que é que ela pensa que vai fazer e se ela por acaso está ficando louca. Ela diz que sim, que sempre ela esteve louca e que agora ele que provocou ela, pega aquela barra de ferro e começa a sapecar no carro. Ele pede a ela que por favor, que ela não faça isso, que antes eles parem para conversar, suplica para ela para que eles conversem antes que ela faça qualquer coisa, só que ela não quer nem saber, ela tá revoltada, passa pro outro lado do carro e começa a sabugar o carro todinho ali com aquela barra de ferro. Ela continua ali com a cara fechada pro lado dele, perguntando o que é que ele quer conversar com ela, e ainda questiona se o que ele quer falar com ela, se é por acaso ele apenas vai dizer que ele se embriagou ali e confessou tudo a Seyfried, porque isso ela já sabe, e continua ali macetando o carro. Ele pede a ela que por favor que ela não faça isso, que já basta, e ela continua dizendo que ele é um homem muito imbecil e muito indecente, e continua ali quebrando o vidro do carro, sapecando o carro por tudo quanto é canto. Ela continua dizendo que ele é um maldito, pergunta se isso não dá vergonha nele e se nem muito menos ele se arrepende. Ele pede a ela que por favor que ela não faça isso, porque a Seyfried não é nenhum estranho e que ele mesmo pode falar com ela e ela não vai contar nada pra ninguém. Pede que por favor que ela pare, que ela se acalme. Ela diz a ele, perguntando na realidade se isso é sério, se ele acha mesmo que ele vai conseguir fazer isso, diz que ele é um maldito e continua quebrando o carro todo. Ele fica calado porque não sabe nem o que fazer mais para tentar conter ela, mas ela continua dizendo para ele se ele sabe muito bem que a Seyfried, ela foi justamente atrás da Ganymede para falar tudo que ele acabou ali falando, e continua chamando ele de covarde. Ela continua dizendo para ele se ele já parou para imaginar se ela perder a filha dela por causa dele, se ele pelo menos sonha no que é que ela vai fazer com ele. Ele diz que sim, que sabe muito bem que ela acabará com ele. Ela diz que sim, que é exatamente isso, e pergunta se ele sabe o que é que ela também vai fazer com a Ganymede, e ele continua dizendo que também vai fazer a mesma coisa que fará com ele, e ela continua confirmando que sim, e continua também quebrando o carro. Salim continua sem saber o que fazer, e a Sultan continua ali gritando bastante e continua
continua ali sapecando o carro todinho, dizendo que vai acabar com todo mundo. O Salim começa a querer até chorar ali, pedindo a Sultan que por favor, que isso já basta. Então ela solta aquela barra de ferro, dá até uma goipada nele e depois ela vai embora. Já com a Sévry, justamente foi o que ela fez, foi lá, contou toda a verdade a Ganymede, que vem toda agoniada ali, e a Sévry chamando ela, dizendo que por favor, que ela pare, se sente que elas precisam conversar, só que ela, a Ganymede, está muito agoniada e aflita logo depois de ter descobrido toda a verdade. A Sévry pede a ela que por favor, que ela se sente um pouco ali, até lamenta ter falado tudo isso para ela, e a Ganymede diz para ela que ela já sabia que ela, a Sultan, era uma mulher muito ruim. Nesse momento, o telefone da Sévry toca quando ela olha ver que é o Salim, mas liga na cara dele, e a Muzaffer pede a Ganymede que por favor, que ela não faça isso, que ela não fique ali sofrendo desse jeito, porque pode acontecer alguma coisa contra ela. Ela fala que a saúde dela já não aguenta mais ela ficar desse jeito, e que se soubesse que ela ia ficar desse jeito, elas não teriam contado nada para ela. A Sévry continua dizendo também que se soubesse que ela ia ficar assim, não teria contado nada para ela, e a Ganymede questiona então o que é que elas pensavam que iria fazer. Se elas não tivessem contado isso para ela, iria mesmo deixar a sua amada filha lá na mão dessa mulher? A Sévry diz a ela que por favor, que ela se acalme, que lhe escute e preste bem atenção no que ela vai dizer, e que pode jurar por Alá que ela vai resgatar, vai trazer de volta a sua Zeynep. A Ganymede agradece a ela e diz que sim, que elas vão fazer exatamente isso, e que vão atrás da filha dela, e que de forma nenhuma eles podem permitir que ela fique na mão daquela mulher, e elas têm sim que trazer de volta a sua Zeynep. Ela continua muito amargurada, dizendo que sim, elas têm que fazer aquilo, salvar a sua Zeynep de toda essa gente mal que rodeia ela. Ela depois se levanta dizendo revoltada que se for possível ela vai na polícia, vai dizer tudo o que aconteceu e vai confessar toda a verdade que esse povo fez. A Sévry diz a ela que já nesse caso aí ela está cometendo um equívoco, que ela não pode ir na polícia, porque se for ela vai prejudicar tanto ali o Salim, também o Arda. Ela continua pedindo que por favor, que pede muito a Alá que ela não faça isso que ela está querendo fazer, e para que eles não possam cair lá na prisão, e pede que por Alá que ela não faça isso. A Ganymede diz que não, que na realidade eles precisam todos eles ser castigados, todos eles que fizeram isso com a sua querida filha, eles precisam ali pagar com o pior castigo que tiver. Ela continua dizendo que essas pessoas maus que fizeram tudo isso contra a sua Zeynep precisam pagar, e elas têm que urgentemente resgatar a sua filha. Já com o Arda, nesse momento, quando ele chega lá na loja, ele começa a andar e começa a se lembrar também da sua Efsun, e também do momento que ele pediu ela em casamento, e ela perguntou até a ele se de fato ele estava ali apaixonado por ela, e ele disse a ela que sim, que acreditava que estava apaixonado por ela. E depois ele fica muito arrasado, sentado, ele começa a jogar as coisas e rasgar tudo que envolve ali a Zeynep, gritando com ela. Só que enquanto ele está fazendo tudo isso, é nesse momento que a Zeynep chega, ela fica calada olhando para ele, e ele começa a revoltar, dizer um monte de coisa com ela, perguntando se ela vê ali presenciar com seus próprios olhos a obra dela, e pergunta se ela está feliz porque ele se separou da sua amada lá, a Efsun, e pergunta novamente se ela está feliz logo depois de tudo isso. Ela fica calada e ele continua gritando com ela, mandando ela responder a pergunta dele. Só que o negócio da Zeynep é que ela não fala nada e apenas tenta sair, mas ele segura no braço dela fortemente, e ela grita com ele dizendo que solte ela agora mesmo, porque ele está machucando ela, e ele diz que não quer nem saber porque o coração dele também está machucado, e pergunta se ela acha mesmo que um dia ele poderá perdoá-la. Ele continua pressionando ela ainda mais, coloca ela de canto de parede, dizendo que ele perdeu a sua metade por causa dela, perdeu a pessoa que ele mais ama por culpa das ações dela. Ela fica calada e ele continua questionando ela se ele mesmo não mencionou para ela, confessou tudo para ela o quanto que ele amava a Efsun, e ela acabou deixando ele por causa dela. Ela fica calada e ele continua gritando com ela, dizendo que a sua Efsun já não está mais ali, e se ela agora está satisfeita. Logo depois que o Kenan ele foi levado para ser interrogado, e nesse exato momento tanto o Atés está ali quanto o Ismael nesse momento está pronto para lhe interrogar, só que o Kenan ele fica meio perdido e questiona ele se por acaso ele poderia lhe informar quanto tempo ele vai mantê-lo ali. Ismael se aproxima dele e ele diz
diz que quer frisar que isso é apenas uma pergunta por quanto tempo ele vai querer manter ele ali. O Ismael diz a ele que vai manter ele ali até que ele confesse tudo o que ele fez. O Kenan fica calado e o Ismael começa a pressionar ele ainda mais, dizendo que foi ele sim que acabou lá com Yuppie, e também diz que foi ele que teve tudo a ver com o fim também do Duru, que pergunta a ele se não é bem assim e manda ele confessar agora mesmo. O Kenan fica calado, mas o Ismael continua impressionando ele, dizendo que além de tudo isso, foi ele também quem deu a ordem para acabar tanto com a Tess quanto com a Barra ainda naquela noite, não é? Ele fica calado e o Ismael começa a se revoltar, grita com ele, sapeca até aquela mesa ali e fala que ele tem que confessar tudo o que ele fez. O Kenan, como sempre, ele atua muito bem, diz ali, perguntando ao Ateis na realidade o porquê que ele está acusando ele disso aí e de onde foi que ele tirou essas conversas, e diz que ele tem uma grande imaginação e fala que ele deveria até escrever um livro, e questiona novamente o porquê está acusando ele e fala que já disse várias vezes que ele não teve nada a ver com isso. O Ateis do outro lado do vidro, se ele pudesse, quebrar aquele vidro ali, pegar no pescoço do Kenan, sapecava ele na parede feito uma lagartixa ali, mas ele fica o tempo todinho olhando para o Kenan, dizendo para ele que ele é um tremendo de um mentiroso. Só que o Ateis, ele falta paciência, dá um murro naquele vidro dizendo que ele e o Kenan está mentindo, e ele e o Kenan percebe que tem alguém do outro lado ali ouvir. O Kenan então olha para o vidro e diz que o Artés Geman então está aqui, né? E o Ismael diz para ele que isso não interessa para ele, porque ele está interessado se o Artés está ali ou não. O Kenan então começa a gozar com a cara do Artés e levanta a mão aos poucos ali, fica dando um tchauzinho para o Artés e chamando pelo seu nome, lhe provocando da forma que ele acha que é necessário provocar. O Artés, ele fica revoltado e fica até se perguntando por que ele não acabou com esse maldito antes. O Artés novamente revoltado, sapeca o tumor naquele vidro. O Kenan novamente começa a ter certeza que é ele que está ali e começa agora a perguntar ao Artés o porquê que, por favor, ele não acredita nele e pede para que ele lhe responda. Ele continua pedindo ao Artés que, por favor, que por Alá ele acredite nele, porque ele não fez nada disso com o Duruk, nem muito menos ele deu ordem nenhuma para que ele, maldito do Yuppie, fazer nada. O Kenan, ele começa a lembrar ao Artés tudo que ele fez contra ele e diz a ele a vergonha que ele passou lá no casamento dele, e também pergunta se ele se lembra das vezes que ele bateu nele, também da vez que ele jogou ele lá daquele prédio, e pergunta se ele se lembra disso. Como vocês veem, o Artés não vai responder ele porque está por trás daquele vidro, mas o Kenan continua dizendo para ele que ele deixe dessas besteiras e que por fim ele quer de uma vez por todas resolver a situação com ele e que eles fiquem bem daqui para frente. O Kenan, ele não deixa de gozar com a cara do Artés e diz a ele que tudo o que ele quer é que eles dois ali sejam amigos, levanta a mão e diz que até oferece aquela mão para ele ali, aquela mão que está ferida, mas que oferece com todo carinho para que eles passem a ser amigos. O Artés fica calado e o Kenan continua com a mão levantada, pedindo que por favor que o Artés segure na mão dele e que não deixe aquela mão ferida muito tempo em pé ali e que pegue na mão dele. O Artés diz que tá bom, que isso já basta, dá outro murro, e ele, o Kenan, começa a ficar todo agoniado ao perceber e sentir na realidade que o Artés vai até a ele e pede ao Ismael, chamando ele de oficial, que por favor que o Artés vai vir até onde ele tá ali e que por favor que ele lhe proteja. O Ismael fica calado e ele continua dizendo que por favor que ele lhe proteja, porque ele vai chegar ali daqui a pouco e vai lhe machucar. É justamente isso que acontece. Então o Artés entra, o Ismael se segura ele e ele, o Artés, pede que por favor que ele quer apenas falar uma coisa com ele e olha para o Kenan e pede que por favor que ele lhe escute muito bem o que ele vai dizer. O Kenan fica concentrado olhando para o Ismael, que continua dizendo para ele que ele preste muita atenção o que é que ele vai dizer, que por mais que ele consiga sair dali, ele garante para ele que quando ele estiver lá fora, ele não vai se livrar dele. Do Artés dá uma mãozada na mesa dizendo que ele vai fazer ele pagar, ele vai se vingar dele. Então o Kenan, se fazendo de coitadinho, começa a dizer que está com muito medo e pede ao Ismael que por favor que ele preste bem atenção, que ele está correndo perigo ali e que ele, o Artés, está abertamente lhe ameaçando e que ele está correndo perigo, e pede para que ele, o Ismael, garanta que nada irá acontecer com ele, que garanta a sua segurança.
Por sua vez, ele fica revoltado, parte para cima do Kenan e tanto o Sigis também o Ismael segura ele, mas ele, o Atés, está revoltado, dizendo que vai acabar com ele agora mesmo, e o Kenan, por sua vez, ele começa a gritar, pedindo que alguém, por favor, lhe ajude. O Atés diz que está bem, mas tenta novamente ir, o Sigis segura ele e diz que, por favor, que ele se tranquilize, chama ele de amigo e pede para que, por favor, venha com ele. O Kenan continua ali se fazendo de coitadinho e diz ao Ismael que ele não tem segurança nem mesmo ali na central de polícia. O Ismael, revoltado, diz a ele que quer que ele se cale agora mesmo, e o Kenan fica dizendo para ele que ele mesmo viu como que o Atés agiu ali com ele, que ele fica ali acusando de uma coisa que ele não fez e que ele está correndo risco, mas diz novamente para o Ismael que ele tem que prestar atenção, que ele, o Atés, está decidido ali a acabar com ele, falou isso ali abertamente e pede ao Ismael que, por favor, que lhe dê segurança, porque ele, o Atés, está ficando louco. O Ismael fica até sem saber o que fazer e o Kenan, por sua vez, diz para que ele observe que o Atés está acusando ele ali de tudo, mas ele, na realidade, pode garantir que ele é inocente. Já lá fora, o Sigis, conversando com o Atés, diz que entende ele muito bem, mas que não pode de forma nenhuma permitir que essas coisas aconteçam ali. O Ismael sai nesse exato momento, olha para o Atés e diz a ele que ele não pode continuar desse jeito, porque senão eles não vão chegar a lugar nenhum ele agindo assim. O Atés diz a ele que, por favor, que ele escute muito bem, que esse homem aí, o Kenan, está enganando todo mundo. Chama novamente o Ismael de amigo e pede que, por favor, que ele veja que ele está enganando todo mundo. O Ismael diz a ele que, por favor, que ele escute e que é claro que ele sabe de tudo isso, ele sabe que o Kenan está ali enganando, mas só que ele não pode nesse momento provar nada disso. Atés fica revoltado e o Ismael continua dizendo que ele está tentando o tempo todo lhe enganar, mas ele não pode fazer nada, nem no caso lá do Duruk, nem também do Yup, nem muito menos dele com o Abarrá. Atés continua em silêncio e ele, o Ismael, continua falando que há outras testemunhas, outras pessoas que diz ali, pode comprovar que o Kenan estava em outro lugar justamente quando aconteceu esses incidentes. Atés continua lá em silêncio e o Ismael fala que pessoas podem garantir que ele, o Kenan, estava em outro lugar no momento desses incidentes e sem as câmeras de segurança ali para provar que de fato ele estava envolvido com tudo isso, eles não podem fazer nada e pergunta a ele, ao Atés, o que é que ele pode fazer e pede para que ele lhe diga. O Atés diz a ele que já está entendendo tudo isso, mas que ele nem precisa se preocupar porque ele mesmo vai solucionar tudo isso, e simplesmente sai, e ele, o Ismael, fica sem saber qual loucura nesse exato momento o Atés ele vai fazer. O Ismael tenta ir até atrás dele perguntando o que é que ele vai fazer, só que o Atés ele vai embora ao mesmo tempo que o Kenan vem chamando lá para o Ismael olha para ele e pergunta o que demônios ele quer ali. Só que o Ismael ele também fica muito pensativo e pergunta a ele, o Kenan, como foi que ele conseguiu sair dali. Ele responde que o oficial deixou a chave com ele ali e o Ismael fala para ele que ele vai embora agora da sua presença e suma de sua vista. O Kenan ele fica sorrindo logo depois que eles dois saem, agradece e depois diz, agora chegou a hora de eu ir para casa, meu amor.